Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Estrela Cast, onde a gente vai falar hoje sobre a maturidade da pessoa humana. Olha só, Vitor, que tema maravilhoso para ser discutido, hein? O que é que você acha? Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer por esse momento aqui. É uma alegria estar junto com vocês, meus colegas aqui. É o meu primeiro podcast. Né? Meu primeiro podcast aqui. Estamos tudo nervoso. Faz parte. Logo faz parte. Logo mais a gente vai se soltar. E eu tava presente no primeiro, tava muito bom, viu? Foi muito bom. Ficou nos bastidores, né, aqui. Vitor? Isso. Ficou muito legal. Mas vamos lá. Maturidade humana. Quando a gente vai falar de maturidade humana, que é um assunto que eu acho muito interessante, de verdade. Fundamental, como o Rafa disse, e Rafa gosta... Rafa trabalha nesse de forma tema. excelente esse tema. Quando a gente vai definir maturidade humana, primeiro a gente tem que definir o que é o homem. Porque tanto o processo de maturidade, que é um processo de educação, sobretudo, de psicoeducação, quando a gente vai falar de seja educação, seja maturidade, primeiro assim, a gente tem que entender o seguinte: o que é o homem? Né? Eu primeiro tenho que saber o que é a coisa para direcionar a coisa. Porque assim, a maturidade ela só tem sentido se a gente tem um ponto de chegada. Não é verdade? Se a gente tiver um ponto de chegada. Se a gente pensar assim, maturidade é uma coisa muito aberta, né? Uma maturidade é uma coisa muito solta. A gente vai para diversos caminhos. Se perde, né? Se perde. E são coisas que, assim, esses diversos caminhos, muitas vezes, são coisas contraditórias. Só para direcionar, Vitor, eu trouxe aqui um pensamento muito bacana que diz: a maturidade é estar à altura do que a vida te pede. A maturidade nos aproxima da realidade. É um chamado, realmente, não é? O que é que a vida quer que eu faça? Isso é uma maturidade. Eu vou começar pelo fim. Pelo fim, mas esse fim sendo Vitor. Esse fim não ter tudo mais. A maturidade é o que nos insere na realidade. E o que é a realidade se a gente descortinar, como diz o padre Jean-Pierre Castaldet, se a gente descortinar todo o véu da realidade, a gente se depara com uma única realidade verdadeira por si, que é o amor. Então, quando a gente fala a maturidade nos insere, nos aproxima da realidade, a gente está dizendo a maturidade nos mostra o amor propriamente dito. E não é esse amor sentimentalista. É o amor propriamente dito. Responsável. É a caridade. Exato, o amor responsável, como diz João Paulo II. Amor e responsabilidade andam juntos. Na vida adulta, amor e dever andam juntos. Então a gente vai colocando esses elementos. Eu poderia dizer, a maturidade nos aproxima da realidade na medida em que nos aproxima do amor, do dever e da responsabilidade. Eita, olha a profundidade disso, meu Brasil. Ele já chegou chegando, não foi, Chegou Rafa? chutando a porta. Pra você que acha que maturidade é ficar velhinho, né? Não. É completar mais primaveras, você acabou de ter essa ilusão desfeita. Porque, aqui inclusive, por Rafa, Vitor. tem gente que envelhece e não amadurece, né? Perfeito. Maturidade A idade, humana ela da chega. personalidade não tem uma relação direta com a idade. com a maturidade cronológica. Isso. Elas podem caminhar. Inclusive, nós, na história da igreja, por exemplo, tem santos que são crianças, pessoas que alcançaram o máximo da maturidade humana ainda na sua idade infantil, Juventude. né? Na sua juventude. Então, A são- idade ela chega. deveria caminhar Caminhar junto. Deveria, mas na prática a gente percebe que elas não são realidade. A maturidade cronológica não supõe a maturidade A da cronológica ela personalidade. chega sem a gente buscar, mas Exato. a maturidade ela precisa que a gente busque. Uau! Isso é tão interessante. Exige protagonismo, Exige decisão. Porque, pronto, isso é muito interessante. A Mari, ela falou uma coisa muito interessante, muito real, né? A maturidade, entre aspas, a velhice cronológica chega sem a gente buscar. Por quê? Porque é próprio da natureza. Mas essa natureza, digamos assim, passiva. Né? A gente não precisa fazer esforço para crescer porque o tempo vai passar. Agora, chegar a essa maturidade propriamente dita, que a gente está falando que não é um processo passivo. Ela não chega sem a gente buscar. É um processo de desenvolvimento. É preciso ter um esforço
Por isso que é virtude, né? Isso. A gente não chega à maturidade sem virtude. E quando a gente vai para a origem da palavra virtude, virtus, é força. É um processo constante de esforço. De esforço. É interessante, né? Esse podcast, ele nasce com esse propósito de também amadurecer, né? O EstrelaCast é um guia para a maturidade. Então, vejam, a gente já começa aqui Convocando. falando verdades. Você não vai enxergar isso em outro lugar, porque nós aqui temos um compromisso com a verdade. Então, esse podcast é uma abertura também do olhar para que você amadureça, né? Para que todos nós aqui possamos compartilhar o caminho que nós fazemos todos os dias. Eu costumo dizer que uma pessoa madura é uma pessoa pronta. Quando você tem aí na sua casa fruta, né? Pega uma fruta verde, pega uma fruta madura. A fruta madura é aquela que está pronta para ser consumida. Uma pessoa madura é uma pessoa pronta. Uma pessoa que as situações vão aparecer diante dela e ela não vai se desesperar. Ela não vai se esconder como uma criancinha, ela não vai choramingar. Ela simplesmente vai agir. Ainda que ela nunca tenha passado por aquilo, ainda que ela não saiba o que fazer, ela não vai se esconder, né? Ela não vai ser aquela pessoa que eu costumo dizer que é café com leite, que você não pode contar com ela. Diante de uma situação, por mais que seja desconhecida, a pessoa madura é capaz de dizer eis-me aqui. Exatamente. Né? Eis-me aqui. Não sei como. Porque ela está pronta. Ela está pronta. Né? Então, se você percebe que na sua vida você não está pronto para as situações, as coisas lhe tomam de assalto e você fica perdido sem saber o que fazer, saiba, você não é uma pessoa madura. Até Não, mesmo é uma diante de pessoa. situações que nós humanamente esperamos, né? A gente percebe dentro do consultório, todos os dias, as pessoas, por exemplo, que são pegas, nunca tinham parado para pensar sobre a finitude. Eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia adoecer, que eu poderia perder alguém, que o meu relacionamento poderia acabar. Como assim você nunca tinha parado para pensar sobre isso? Né? Conversando recentemente com uma pessoa, ela me dizia: Milena, eu nunca pensei que a minha mãe ia morrer. E isso me tomou de uma maneira que adoeceu. Então, assim, até mesmo essa realidade humana que a gente, desde criança, já sabe, né? A gente cresce, nasce, reproduz e morre. Que tem esse dito popular que a gente percebe que não é bem por aí, não necessariamente por aí que a vida caminha, mas... É que o João de Barro também faz isso, né? Ele cresce... Exato, mas assim, essa capacidade de meditar sobre a minha realidade enquanto ser humano finito, né? Muitas vezes a gente não parou para pensar nem sobre isso. E aí, de fato, não está pronto, nem para aquilo que é propriamente humano. Já que você tá com a palavra, Milena, o que é que Eita, você danado. acha? É assim, a vida madura consiste É em tiro, não jogar porrada e bomba. cargas nas outras pessoas. O Vitor já iniciou a fala dele falando sobre amor e responsabilidade. E é exatamente esse o convite do amadurecimento. Assumir as próprias responsabilidades diante da própria vida. Porque das geralmente a circunstâncias. gente tá conversando com alguém, não, aconteceu isso porque fulaninho fez isso. Tudo é A culpa dos outros. Tudo é culpa dos outros. Você nunca, é como se você nunca pegasse a responsabilidade para e você. Diante desse Foi meu acontecimento, pai, diante minha dessa mãe, meu marido, situação, meus filhos, não é o o que é trabalho. que você pode fazer? Sim. E é exatamente esse o caminho. O amadurecimento nos convida a assumir a nossa responsabilidade diante da nossa vida. Tem circunstâncias que a gente vai conseguir mudar e tem outras que a gente não vai conseguir mudar, mas ainda assim nós precisamos ser responsáveis. A Rafa fala muito sobre isso, sobre essa responsabilidade do ser você mesmo diante da própria vida e como é importante. Porque a gente foge do vitimismo. Isso. A gente foge desse coitadismo, né? Eu sou a eterna vítima de tudo e de todos, da sociedade, e etc, né? É isso. Toda Sim. vez que algum adulto, né, ele abdica da responsabilidade, alguém Paga a arca conta. com a consequência. Alguém paga né? a conta. Tudo tem uma consequência. Tem. Eu falo que o preguiçoso, ele rouba do outro, né? Ele é um ladrão. Porque ele acaba, aquilo que era dever dele, ele acaba jogando para conta de outra pessoa. Então, veja, uma pessoa imatura, ela geralmente é preguiçosa.
E alguém está pagando a sua conta, filho, injustamente, né? Então, a gente tem que entender que a maturidade, ela consiste em fazer aquilo que tem que ser feito. Se eu sou mãe, sou esposa, sou profissional, faço inúmeras coisas, sou eu que tenho que responder por isso. Esse é o meu dever. O meu filho é uma responsabilidade minha, não dos meus pais. O meu filho é uma responsabilidade minha, não da escola. Percebem? E hoje o que se tem? Orienta a nossa vida, né? Orienta. Nós temos uma sociedade onde nada é meu dever. Né? Nada é minha obrigação. É tudo meu direito. É tudo meu direito, né? A escola tem que educar meu filho porque eu pago a escola, né? A minha mãe tem que ficar com os meus filhos porque eu trabalho o dia inteiro. Gente, né? Como assim? E a gente vê uma sociedade adoecida totalmente. E vitimista, né? Porque quando não se é maduro, se é vitimista, se é imaturo. Então, se você quer amadurecer, você precisa começar a partir de hoje a fazer aquilo que tem que ser feito. Você tem um quarto, filho? Arruma a tua cama, arruma o teu guarda-roupa, né? Faz as tuas obrigações. A louça que tem para lavar aí é tua, não é minha. Não é da tua mãe, não é do teu marido. O teu pequeno dever. Eu acho que esse é um ponto importante. Muitas vezes a pessoa olha para as coisas muito grandes e se acha incapaz, ou quer dar conta das coisas que são muito grandes e deixa passar esse pequeno dever que São José Maria Escrivá já tão bem nos alerta, né? Cumprir o pequeno dever de cada momento. E é o que mina as nossas forças, né? Sim. Eu quero fazer coisas grandiosas, mas eu não consigo fazer a pequena. Então não vou conseguir nunca fazer a grande. A grande, na verdade, é neurose, né? Não existe você querer realizar coisas grandes quando você não faz a coisa mínima. Mas quando Mari perguntou, foi essa pergunta agora sobre a vida madura consiste em não jogar cargas nas outras pessoas. E não jogar carga nas costas das outras pessoas, né? É importante meditar sobre isso aqui, né? A Rafa foi falando, toda vida que eu me eximo de um dever... não posso fazer isso porque aconteceu isso. Não, aí eu vou colocando as desculpas, né? Você vai colocando as desculpas. Aí se você pensar... Vamos olhar nessa narrativa direito aqui. Você pega a narrativa que a pessoa deu, todas as desculpas que ela deu para não cumprir aquilo. Você olha assim, ela padeceu o mundo. Ela não teve ação, ela só sofreu as coisas, né? Por isso que a gente está falando de vitimismo. Mas o sofrer que eu digo aqui não é o sofrer no sentido de doer. Ela não teve ação. Então, ela está no mundo. Ela só recebeu, né? Fica bem passiva. Ela é um agente passivo no mundo. A partir do momento que você é um agente passivo no mundo, você não desenvolve a tua pessoa. Você não desenvolve o eu, né? Só age uma pessoa no verbo, né? Um verbo. Eu só tenho ação quando eu tenho uma pessoa. Se eu não ajo, eu não tenho uma pessoa em mim. Eu não tenho um eu. E aí você passa assim... É muito fácil. A Milena falou muito bem. Tem pessoas que chegam até uma idade velha, digamos assim, não vou dizer madura, porque cronológica, na verdade. E você chega olha na assim, velhice, né? Chega na velhice, meu Deus, deveria ser um vaso de sabedoria. E você não vê. E assim, inevitavelmente... Sempre você vai... O que é que você vê nessas pessoas perante a... Eu tenho pacientes assim. Eu não me apresentei, mas eu sou nutricionista. Falaremos sobre isso, porque eu já coloquei uma pauta aqui pra gente falar da imaturidade com relação ao paladar, alimentação, e tem coisa boa, tem coisa mais profunda que as pessoas. Essa questão da nutrição, certamente. Nós sabemos que você é um poço de riqueza. E vamos explorar tudo agora. De sabedoria. Vocês vão ter acesso às chaves desse poço. Eu vou contribuir. Perguntem, manda aí. Mas, assim, é muito fácil de ver. Eu tenho várias pacientes assim, você vê assim, elas chegam procurando emagrecimento, já chegam em uma certa idade, né, 40 e poucos anos, mas elas chegam com sofrimento e sempre perguntam assim, mas Vitor, o que é que isso aqui faz bem? Mas, Vitor, não, isso aqui tem um problema com isso. Não, tudo bem. Mas você vê que, no fundo,
desse anseio dela, existe um desespero. Existe um desespero. Ou seja, a idade está chegando e ela não consegue ter uma ação assim, sabe? Duradoura. Dizer um eu. E assim, e ter toda a ação dela, assim, é meio que desesperada. Falta. Não sei se eu tô conseguindo fazer, me entender. Sim. Mas falta algo de substancial ali. Responsabilidade. É o que Milena falou. As pessoas... eu comecei a pensar na morte da minha mãe e eu adoeci. Peraí, mas sempre foi assim. Sim. Sempre foi assim. Quando você chega a uma certa idade e você se pega nisso... Opa, peraí, volta 15 casas. Aproveitando Você essa não sua viveu. aproveitando essa sua fala, Vitor, Substancialmente. é um pessoal muito assim, vitimista, cheio de mimimi, né? Vamos dizer assim, vitimista mesmo, e querendo sempre uma felicidade Uma muito cultura do passageira, bem-estar, né? É A uma cultura do bem-estar. E se a gente for ver, eu até anotei aqui também, a felicidade só é possível quando se busca a maturidade. Porque é uma felicidade Sempre que não você se abala por sofrimentos e dificuldades, é porque você ainda não é maduro. É quando precisa fazer um jejum. Gente, tem gente que vai fazer cirurgia, fica sofrendo porque tem que passar aquele período de jejum. Acho que nesse sentido o Vitor até pode falar melhor, mas uma deturpação do sentido de felicidade. Grande, Hoje, inclusive. E de sofrimento também, né? Depois de aí fala sofrimento, sobre mas isso, né? assim, atualmente a compreensão é felicidade igual a prazer. Exato. E aí, essa é uma E a deturpação. afetação igual a sofrimento. Exatamente. Exatamente. É uma deturpação do que é a felicidade e a deturpação do que é o sofrimento. Efetivamente, prazer não é felicidade. Passa longe. E nós temos uma cultura do bem-estar, uma cultura do prazer, tá aí os vícios, as compulsões, né? Compulsões alimentares, sexuais, vícios das mais variadas ordens, tudo porque existe uma busca de uma cultura do bem-estar. Se faz sentir, faz sentido. E todo mundo adoecendo. O importante é eu me sentir bem. Eu tenho que me colocar sempre em primeiro lugar, não no sentido de... uma mentalidade somente de autocuidado, mas é uma mentalidade que eu preciso sempre me poupar de todo e qualquer sacrifício. E tudo isso mina a nossa real felicidade. Né? A busca dessa maturidade, que é saber sofrer. E saber sofrer. Porque, né, é perfeito você ter falado isso, porque Vitor estava falando dessa autenticidade da personalidade, ou seja, a formação da personalidade é o que garante a maturidade. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem personalidade, que age, né, em primeira pessoa, que é protagonista da sua vida. Quando nós estamos nesse movimento de buscar só prazer e rejeitar a dor, nós estamos precisamente num movimento de massa, ou seja, você não se define ali. Você é uma massa. Você é como todo mundo que está procurando prazer. Exatamente. Então, o movimento para a maturidade, para a formação de uma verdadeira personalidade, precisa de uma singularidade. Precisa que eu saiba dizer eu. Né? Que eu diga, não, esse prazer aqui, esse prazer aqui, que tá todo mundo indo, não vai me levar para a maturidade. Deixa eu seguir o meu caminho, né? Isso vai garantir a formação de uma personalidade madura, que é a finalidade do homem, né? Então, para fechar essa fala sobre personalidade, sobre maturidade, é interessante. Essa fala, minha fala, né, minha gente? O podcast continua, pelo amor de Deus. Até porque você vai ter que falar mais coisas que eu ainda vou perguntar aqui. Que é assim, é aquela famosa frase que diz assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Sim. Se não é você a fazer as coisas que a vida te demanda, que a vida te propõe, se você está sempre dizendo que a responsabilidade é do outro, né? Nós temos aqui louça para lavar, eu convivo com vocês, então fica todo mundo se eximindo de lavar a louça. Se não eu que vou fazer isso, quem vai fazer? Aquele chamado é primeiro para mim, né? Todas as coisas na nossa vida, elas aparecem primeiro para mim. E por mais que as pessoas achem, mas eu vou estar sendo besta,
porque eu faço tudo. Não, minha filha. Você vai estar tendo personalidade. Você vai estar respondendo ao chamado que a vida te faz. E é isso que garante a maturidade. Os imaturos, o chamado tá aí o tempo todo, né? Eis que bato a porta, ninguém abre. Ninguém abre. Vive realmente em primeira pessoa, né, Rafa? E é interessante nesse sentido, Rafa, acho que esse é um ponto interessantíssimo. A pessoa madura é aquela que avalia as suas motivações e ela sabe o porquê faz o que faz. Né? Eu vou lavar a louça, não é simplesmente, ou eu vou lavar ou não lavar, não é simplesmente porque eu tô com vontade ou não tô com vontade. Mas eu tenho uma motivação por trás. Até mesmo quando eu não lavo, mas porque eu quero educar o meu filho. A responsabilidade de que o compromisso da louça do jantar é dele. Né? É a pessoa que tem essa capacidade de avaliar a motivação. Eu não lavo porque eu quero ser bem vista, porque eu quero que as pessoas me aplaudam, me elogiem, porque eu sinto que se eu fizer aquilo, as pessoas vão me dar alguma valorização. Então, a minha motivação, ela tá ajustada. Eu vou fazer porque é o meu dever. Ou eu não vou fazer porque é o dever do outro e eu vou educá-lo, por exemplo. Excelente. Mas a pessoa madura é aquela que compreende as motivações. Isso. Que fica calada porque entende que não vai construir com aquela fala e não porque tem medo de falar. Que fala não porque quer aparecer, mas porque entende que é necessário. E eu sempre falo muito isso para os meus pacientes dentro do consultório. Às vezes, a sua ação vai continuar a mesma, mas você vai ajustar a sua motivação. A motivação, perfeito. E aí, quando você ajusta a motivação, você ocupa outro lugar. Você ocupa o seu lugar. E ao ocupar o seu lugar, você conta essa história de um outro modo. Aquele mesmo fato que você estava vendo num primeiro momento por uma ótica vitimista, você agora vê por uma ótica de doação, de serviço. Então, esse ajuste interior que a gente faz do olhar, da motivação, do coração. E o processo de amadurecimento, ele requer necessariamente que a gente se volte para esse interior, não para uma interioridade vazia, mas porque eu preciso sondar o meu coração. Perfeito. Né? E nós temos uma cultura que é muito barulhenta, que é muito sensorial, que nos distrai muito. E como é difícil fazer esse movimento de interiorização, sozinho, muitas vezes. E o nosso trabalho, ele também vai nesse sentido de convidar a pessoa a esse movimento. Opa, peraí, vamos diminuir um pouco essas distrações. Vamos escutar isso aqui de outra maneira. Repete. Vamos falar de novo. Vamos pensar sobre isso. Vamos aprofundar. Às vezes, numa consulta nutricional, quando a pessoa vai falando ali sobre o dia a dia, opa, peraí, eu não tenho tempo, né? Até na imersão, o Vitor usou um exemplo. Não tenho tempo de fritar um bacon. Peraí, que vida é essa que eu tô levando? Em que eu não tenho tempo de cuidar de uma coisa que é mínima. Então, é esse convite que a gente vai fazendo, né? A olhar para as coisas de uma outra maneira. Então, a maturidade também consiste nisso, em olhar a realidade com um olhar de querendo encontrá-la, né? Olhar a realidade querendo encontrar a verdade. Então, agir com intencionalidade. Intencionalidade. Exato. Essa questão de se perguntar por que eu faço o que eu faço é um baita exame de consciência. Né? Porque o que acontece? Os imaturos, eles agem irrefletidamente. Sim. Eles nunca sabem por que fazem o que fazem, simplesmente fazem. Vão fazendo. É isso. Né? Então, nós precisamos sair desse automático e pensar sempre, opa, por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero a aprovação do outro? Né? É porque eu vou ganhar um elogio? É porque eu vou ganhar um afago? Ou é porque eu tenho mesmo que fazer isso? Né? Se eu não fizer, quem vai fazer? Sim. E mesmo quando eu notar que é por causa disso, fazer com consciência, certo? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser vista. Isso. E não de ficar de mentirinha, disfarçando, pagando de bonzinho, né? Falsa modéstia. Falsa modéstia. Não, que é isso. Eu fiz uma coisa que é muito boa e eu tô me achando porque foi muito bom. E eu fico, não... a mentira. E aí a mentira vai corroendo por dentro, né? A nossa personalidade. Tira a verdade. coesão. Foi bom, obrigada. Né? Matou, pronto. Obrigada.
Exatamente. A verdade É caminha exatamente. com a pessoa Por isso que madura. o Vitor começou elogiando o podcast passado, porque foi bom. Foi muito bom. A verdade. Caminha com a maturidade. A pessoa Foi muito madura, ela abraça realmente a verdade. Exatamente. Inclusive a verdade que revela a podridão de cada um. Sim. O problema, Milena falou muito bem. O problema sobretudo, não é uma mentira para os outros. O problema é, sobretudo, uma mentira sobre Sua. si mesmo. Sobre si. E para si. E para si. Assim, o que é mais como a gente tava conversando, né? A gente vinha no carro todo, pelo menos parte aqui do pessoal, a gente tava conversando sobre isso. Pegamos o mesmo Uber. Pega no mesmo Uber. Quem era motorista da rodada? A gente vinha conversando sobre isso. E a gente tava conversando sobre determinado assunto, né? Que determinada pessoa falou assim, não, eu não gostei de determinada coisa por isso, isso e isso. Eu vou, você pegando o contexto, você pegando o que ela está dizendo, na verdade, ela estava muito mais revelando uma coisa dentro dela. O que ela não gostou não foi da verdade, não foi do que foi falado, não é porque ela concorda e vê uma falsidade, mas porque aquela verdade o acusa isso. dentro. Aí o que é que você faz? Revelou, né? Exato. Aí você Encobre. rechaça, você encobre, você coloca o defeito no outro, você aponta para aquilo e não te revele. E isso é tão antigo. Eu gosto sempre de citar essas passagens, mas isso é tão antigo que você vai lá para o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E aí vai falando, o Verbo era a luz, mas os homens os homens rejeitaram a luz. Por quê? Porque a luz mostrava as obras de cada um. O que é essa luz? É a verdade. Então, as pessoas quando estão diante da... Existem duas pessoas. E quando a gente está falando do caminho de amadurecimento, essa é a possibilidade real de amadurecimento, que é o acolhimento da verdade. Da verdade. Não existe... Verdade sobre Pessoa mim, madura. sobre quem eu sou. Exato. Não existe amadurecimento sem o acolhimento Esse da verdade. conhecimento. Porque, vamos lá, foi o que Milena falou. Chega um elogio ou chega alguma coisa assim, foi trabalho bem feito e tudo mais. E aí vem aquele germezinho da vaidade que é mais comum. Quem está assistindo sabe, eu vou logo dizendo. Se você negar, você tá mentindo, fala a verdade. Eu não estou achando, eu estou afirmando que você tem um germe da vaidade. E é preciso abraçar essa realidade, É isso. não como um orgulho de ser vaidoso, mas pelo menos entender, isso aqui é verdade, eu estou sendo vaidoso. E tudo bem, você vai agradecer, você vai aceitar o elogio e tudo mais, mas você tem que saber, aqui tem um germe da vaidade, essa alegria, ela brota da vaidade. Aí quando você acolhe essa verdade, opa, aqui vai nascendo, você vai se reconhecendo, você vai tendo verdadeiro autoconhecimento, né? Você vai tendo um verdadeiro autoconhecimento, você vai sabendo os seus movimentos. O que Bernardo Claraval falava assim, você sabe os espíritos que o movem. Né? É o espírito da soberba, é o espírito da vaidade, é o espírito da magnanimidade, de realizar coisas boas. Né? Você sabe. Agora tem outro tipo de pessoa. Ela fala assim, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Não, eu não sou invejosa, não. Complicou aí já. Olha, aí né, você tá com raiva porque a outra pessoa, né, avançou, você já fez alguma coisa, aí você ficou com raiva e fez... Não é inveja, é porque... Também, aquela pessoa não é tão boa. Ela não era... Não, é porque ela é falsa. Aí você, no fundo, Começa a desqualificar o outro. Começa a desqualificar o outro. E talvez o que você esteja dizendo pode até não ser mentira. Mas a sua motivação é a inveja. Exato. Então, assim, enquanto não tiver essa declaração dessa verdade, meu amigo. E é interessantíssimo, Vitor, deixar claro de que essas são realidades humanas. Inveja, ira, vaidade, tudo isso faz parte. E a pessoa madura, ela não deixa de sentir essas coisas, mas ela aprende a ordenar. E aí quem governa a vida da pessoa não é mais simplesmente a vaidade ou a inveja. É a decisão. Ok, eu noto o movimento dentro do meu peito. Tá aqui. E eu consigo reconhecer, eu consigo dar o nome e eu consigo agir de acordo
com a minha decisão e não com aquele movimento que surgiu no meu peito. Maravilha. Porque tem gente que começa a terapia e acha que não vai sentir mais raiva, que não vai ficar triste, que não vai ter angústia, que Chegam no vai ser consultório rude demais. frustrado. É robô. Nossa, ontem... Vai entrar o humano, vai ser robô. E é Eu me irei, né? Eu sei, sim, filha, você tava achando o quê? Que nunca mais você iria se irar na vida, né? E Pelo às amor vezes, de e Deus. os melancólicos nesse sentido tem essa coisa assim, meu Deus do céu, eu caí nesse aqui de novo. Aí, caiu na É, exato, caiu na vaidade. Bem-vindo à realidade. Eu caí de novo, pronto, bem vai Beba. E Pra essa cada é a palavra a vida gente real. tem um vício. E a vida real. Ok, caí nisso aqui, vou lá, conserto e segue adiante. Segue o Né? Sem ficar dando uma relevância muito grande para aquilo e também não negando essa realidade. Ok, é isso aqui, vamos lá, a gente conserta e segue o jogo. Eu gosto de uma frase, né, que fala muito bem sobre maturidade. Essa questão que a gente está falando sobre a verdade é a causa das neuroses, né? O tempo de hoje nós vivemos numa sociedade totalmente neurótica. Neurótica. Por quê? Porque nega a verdade. Porque Os o pais tempo mais ansiosos todo... do mundo. Isso. Brasil. O tempo país. todo é o país mais ansioso E do o mundo. terceiro maior número de depressão, isso é algo muito, Isso. muito relevante, né? Por quê? Porque as pessoas negam a verdade, né? Cada vez que eu escondo, quando eu nego a verdade, eu crio uma neurose. E aí o que acontece? A frase que eu gosto é: o princípio da sanidade mental é a verdade. Perfeito. Não tem como existir uma mente sã se não existe verdade. Né? Perfeito. E é engraçado porque a gente tá falando sobre isso agora e hoje mesmo no Instagram uma pessoa escreveu para mim assim, ó: não consigo amar os meus pais, eu sou abominável? Eu disse não, né? Inclusive, descobrir que não ama foi para mim, Rafaela, uma virada de chave. Porque no momento que eu consegui meditar sobre o amor e perceber que eu não amava verdadeiramente como deveria ser o amor, aquilo me motivou a, opa, preciso amar de verdade. Não dá para desver. Exatamente. Preciso amar de verdade. Então eu disse, abominável é você descobrir isso e não querer amar a partir de agora, né? Então, a verdade, ela sempre é libertadora. Sim. Entende? Se você percebe que você é vaidoso, que você é egoísta, que você não ama, ótimo, beleza, bem-vindo. Agora vamos para outra etapa. Queira né? mudar. Queira né? mudar. Exato. Admita essa assumir, verdade, né? Acho que siga. essa é a parte mais difícil. Isso. Porque assumir a verdade de quem eu sou, de quem eu Exatamente. estou sendo, e me deparar que eu não estou sendo aquele que eu gostaria de ser e nem aquele que eu poderia ser. Perfeito, excelente, Milena. Você veja, se no momento que eu percebi que eu não amava de verdade, que eu não sabia amar de verdade, eu tivesse me envergonhado e tivesse dito, não, eu não posso revelar isso, não, isso é coisa da minha cabeça, eu amo, pronto. Nada disso, nada dessa Rafaela que vocês contemplam hoje existiria. Sim. Porque tudo isso existe a partir da declaração de uma verdade. Então, o princípio E da da busca sanidade pela mental... vivência Exato. dela. Busca pela O mudança. princípio da sanidade mental é a verdade e a maturidade só aparece para o homem a partir da declaração da verdade. Maravilha. E nós temos uma sociedade, valores tidos como culturalmente brasileiros que vão nos distanciando muito dessa verdade. É o famoso jeitinho brasileiro, que a gente vai arrumando uma terceira via, um atalho, uma mentirinha Uma aqui, mentira. outra ali, uma desonestidade aqui, outra ali, que culturalmente é aceito como o jeitinho brasileiro, mas isso ferra com a nossa vida, mina a nossa possibilidade da maturidade, porque a maturidade é aquilo que eu estou vivendo, ainda que ninguém esteja vendo, né? Perfeito. E aí essas falas que a gente tem, né? Não, é assim mesmo, é assim, todo mundo age assim, Faz todo mundo faz parte. assim, na nossa família todo mundo faz assim. Isso vai barrando, travando a nossa maturidade. A gente não pode ter medo de ser autêntico. Como E diria, romper com como diria padrões nossa nesse mãe, sentido, você né? não é todo mundo. Você não é todo mundo. Exato. Você não é todo mundo. Exato, e a gente precisa Voltamos assumir para a isso. questão da personalidade. Da personalidade, né? da Escrever autenticidade. uma história onde você é autor. Exato. Da autenticidade. Perfeito. E para ser autêntico, às vezes a gente precisa romper com padrões familiares, Totalmente. com ambientes adoecidos, com amizades que já não conversam mais com a vida que nós queremos levar. A pessoa madura é aquela que vai decidindo perder. Isso. Ela vai decidindo ganhar e perder.
E essa é uma grande dificuldade no Porque ela consultório sabe que a se gente vê. posicionar. Mas... As pessoas, nós queremos sempre ganhar, ganhar. A gente não tá disposto a perder. E como é importante aprender a perder. E a gente esquece que toda escolha, a gente escolhe por algo e a gente perde ilusão, outros. a ilusão. A ilusão. De que Né? eu não vou Perfeito. perder, né? A ilusão de que eu não vou perder. Ou de que eu posso ter tudo, de que eu posso ganhar. Hoje, uma paciente, na semana passada, a gente teve sessão e eu falava pra ela assim, poxa, você quer ganhar tudo, você não quer perder nada. não vai dar, assim. Não dá pra sustentar isso. E aí, quando foi na sessão de hoje, ela falou assim, você me disse aquilo, eu passei a semana inteira pensando. E realmente eu percebi, eu não quero perder nada. E como a verdade é libertadora. Porque ela disse, agora eu escolhi perder isso aqui com consciência. E tudo bem. E, nossa, isso traz uma robustez para a personalidade. Tipo, Muito eu grande. escolho perder isso aqui para ganhar isso aqui. É isso. Né? Perfeito. E isso traz, assim, uma clareza muito grande. Porque é o que nos orienta, no final das contas. Né? Se eu escolho algo e perco outro. Exato. E é isso. Ganhos e E é perdas da normal. vida. É a natureza da escolha, né? É a sim. natureza... Sempre cai no que a gente tá falando aqui de uma sociedade neurótica. Grande parte também dessa falta de amadurecimento e de sofrimento também. Um dos causadores de sofrimento é falsas concepções sobre a realidade. Né? E é exatamente isso que a Milena está falando. Não, a gente tem na cabeça de que eu posso escolher tudo e ganhar tudo. Mesmo as coisas... Quer ser uma Santa contraditórias. Terezinha, né? Quero todas as coisas. Mas ela não tem. Ela queria, mas não teve. Olha só. Aí ela escolheu o amor. Né? Que aí o amor encerra tudo. Exatamente. Mas dentro das circunstâncias de estar enclausurada e perder entre muitas aspas, liberdade de estar lá fora. Né? E aí as pessoas que a gente vê hoje em dia, né, querendo tudo ser igual a Santa Terezinha, mas Exato. Sem ser também, inclusive. Sem ser como ela, totalmente inclusive, diferente, assim, né? inclusive, né? Mas é isso, assim. Fecha parênteses. Assim, quando você vê como a falta de conhecimento, e quando eu digo conhecimento, não é conhecimento técnico, não. Assim, Intelectual, é né? intelectualizado, não. É conhecimento de vida mesmo, assim, de como é que as coisas funcionam. Bom, aqui tem água. Se eu beber a água desse copo, vai secar. Eu tenho que botar de novo. Não, mas a gente começa a criar neurose que eu vou beber. Inclusive, se tiver mais água, eu tô querendo. A gente cria neurose. Aproveitando a deixa. Aproveitando a deixa. E a gente vai Vou sempre... vender aqui, viu? Depois a gente Obrigada. A gente vai sempre... Você é uma mulher generosa. A gente vai madura. sempre poder escolher tudo e ter todas as coisas e não ter nada. Só que assim, a realidade... O que é que a realidade está mostrando? Estou no consultório de terapia. Com esse pensamento. Exatamente. Né? Obrigada, Com esse Rafa. pensamento. Isso. Mas enfim, é preciso, assim, eu parto sempre, como o Rafa fala, a verdade, a Milena sempre fala, a verdade liberta, a Rafa fala, o princípio da sanidade mental é a verdade, então tem que abraçar isso em todas as medidas. É isso. Em todas as medidas. E aí eu vou entrar num ponto que eu gostaria de falar aqui desde o começo, que todo mundo gosta Rafa, de falar, peraí, só né? para ficar Fala. na expectativa de falar o ponto aí. Aproveitar, se você tá gostando desse podcast, aproveita e encaminha para seu familiar, seu amigo, seu parente, seu esposo, aquela pessoa que você sabe que também, como você e como eu, precisa amadurecer. Aproveitamos também para agradecer, né, o apoio da Pérez e Pérez, Isso, que sempre nos apoia, incentivou, né? que Incentiva. acredita no projeto da Rede Estrela Guia, que comunga dos nossos valores Projetos, e projetos. pensamentos. E se você, que é uma empresa, uma marca, deseja também apoiar o nosso podcast, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria conhecer um pouco mais da sua marca. E quem sabe ter você também como nosso apoiador aqui, não é verdade? Patrocinador. Arroba SimRN Arroba é o Instagram SimRN. da Rede Estrela Guia. Vitor, falando Agora, disso, devolvo a bola pra você. Vamos para o que eu gostaria de falar aqui sobre a maturidade, sobre as pessoas, sobre essa responsabilidade que ninguém quer ter hoje em dia, né? Você estava falando aí, eu ganho uma coisa e eu perco outra, eu perco uma coisa e eu ganho outra, não dá para ter tudo. As pessoas hoje em dia querem ser saudáveis, ter corpinhos maravilhosos, mas não querem deixar de comer a pizza, o Mac ali, né? E todas aquelas coisinhas maravilhosas. E aí não dá, cara. Ou você
escolhe uma vida onde você precisa ter algumas restrições, não todas, você não vai perder tudo, né? Ou você não vai ter um corpo saudável. Então, isso, para você ver, né? Nós temos aí índices absurdos de obesidade, né? Na verdade, hoje a obesidade se transformou numa pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas querem ter tudo. Elas querem comer tudo, elas não querem ter que escolher nada. E isso é um sintoma de imaturidade, né? Todas as vezes que eu trato compulsão alimentar, que trato questões de obesidade, a gente sabe que aquela pessoa ali, ela está passando por um problema que é também psíquico, porque ela não sabe dizer não para as coisas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre essa questão da maturidade relacionada à alimentação, à vida saudável, né? As pessoas hoje não conseguem dizer não para uma batata frita. Paladar infantil, né? As pessoas já têm essa concepção. Isso. O meu paladar é muito infantil. E tá tudo bem. Fala com a naturalidade. Você não consegue dizer não para uma batata frita. Você não consegue dizer não para uma pizza. A criança interior. Para. Você não consegue bater a sua cota diária de água. Não aguento, minha gente. Não aguento. Você não consegue bater a sua cota diária de água. Você diz assim, que eu não consigo tomar água. É muito difícil, gente. Se tomar água é difícil, você imagine seguir uma dieta. Então, fala aí um pouco sobre isso, Vitor. Vamos causar polêmica nesse podcast. Vamos lá. Agora o povo gosta de polêmica. Agora com o Vitor e depois eu trago para Rafa de novo, viu, Rafa? Depois eu quero que você fale um pouquinho. Eu vou começar a fazer uma provocação. Se você tem mais de 20 anos... 20 anos não, você tem mais de 16 anos e não gosta de salada, você é Nutella. É Nutella. Não existe. Você não ia falar só isso, você ia falar outra coisa. Continuemos. Ó, até Vocês entenderam. Então, um testemunho pessoal meu. Quando eu era criança, né? Eu só comia todo santo dia nuggets e arroz branco. Misericórdia. E arroz branco é o nuggets da Mônica, da turma da Mônica, e arroz branco. Marisa chora. Era só isso. Aí eu comecei a treinar boxe desde meus 13 anos de idade. E aí, assim, eu tinha uma certa... Eu vou dizer, eu tinha uma habilidade técnica e tudo mais, mas era morto, assim, 13 anos eu não aguentava um round. Era bom, mas também não sustentava muita coisa ali, não adiantava nada. Aí eu fiquei assim, eu disse, caramba, eu quero ser melhor. E aí eu comecei a ansiar por, sei lá, botar um tomatinho ali no prato. Foi exatamente assim, botei um tomate. Aí depois eu disse, não, esse arroz tá muito branco, aí fui introduzindo... Exato, e aí acabei gostando muito de salada. Por quê? Porque eu tive um ímpeto, eu quero mais. Eu quero performance. Eu quis 13 anos de idade. 13 anos de idade. E aí eu quis melhorar a performance e tudo mais. Ou seja, peraí, se uma criança de 13 anos de idade, eu não sou exemplo pra nada, certo? Mas assim, se uma criança de 13 anos de idade teve essa concepção de eu quero mais performance, então vou mudar minha alimentação, peraí, você que tem 25 anos de idade, você não tem o direito de não fazer isso. É repetição. É que eu não gosto, sabe, Vitor? É que eu não... É que eu não consigo. Gente, pelo amor de Deus. Só faz. Se você não vence um prato, eu digo com a maior tranquilidade do mundo. Quando a gente vai ver lá uma árvore genealógica dos vícios, a gula é o vício principal. Principal não. Um dos primordiais. Sim. Existem ali 3 primogênitas dos vícios e etc. O que eu tô querendo dizer? Se você não vence o prato, você não vai vencer outra coisa. Nada. Não vai vencer outra coisa. Mas... o que assim, essa relação de maturidade com o paladar tá totalmente junta, até também se a gente for olhar para as primeiras virtudes humanas. Quando você vai olhar no processo de educação, justamente pela gula ser um dos vícios primordiais, então também tem que ser tratada desde criança. A gula, no sentido assim de digamos, esse querer comer gostosinho, digamos assim, né? A gula, compulsão alimentar e outras desordens, eu acho, ela aparece como um sintoma de outra coisa, como o Rafa disse. Perfeito. É um sintoma. Sempre sintoma. É sempre sintoma. Tem outra coisa por trás. Mas você pegando ali uma criança, quais são as primeiras possibilidades de uma criança ser educada? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é antropologia secular, né? Quais são as primeiras possibilidades da criança? A criança vai ser prudente,
A criança vai ser sábia, a criança vai ser justa. Olha pra criança. Solta ela. Solta ela. Solta. Vamos ver se sai um Santo Agostinho ou se sai um pequeno Tasmania. Tasmania, exatamente. Então, assim, então, quais são as primeiras possibilidades da criança? A primeira é o domínio e o controle de suas vontades, que se chama a virtude da temperança. Isso, O que é a virtude da temperança? Modera, entre uma das coisas, a comida. Então, assim, se a virtude da temperança é a virtude ensinada para crianças pequenas, opa, se eu não consigo controlar com uma batata frita, peraí, volta para a infância, porque literalmente você não construiu, você não desenvolveu outras coisas. Então é muito básico. Se eu não consigo superar, se eu não consigo fazer uma escolha alimentar, como é que eu vou fazer uma escolha grande de justiça? Uma escolha grande de vida? A me abnegar pela minha esposa ou pelo meu esposo? Excelente. Como é que eu vou doar minha vida para o outro se eu não consigo trocar uma batata frita? Perfeito. Então, Era justamente esse ponto que eu queria adentrar, né? Assim, olha, isso é muito sério. Porque hoje nós passamos realmente por uma pandemia onde as pessoas não conseguem dizer não para a comida. Onde elas não conseguem ignorar a soneca do celular. Né? Onde elas não conseguem beber a quantidade de água que elas precisam no dia. Então, como que uma pessoa dessa pode se aventurar, achar que ela vai ser madura, se ela não consegue ver um copo de refrigerante e dizer, não vou tomar? que só depende dela. Só depende dela. Isso, né? Ver uma batata frita e dizer, não vou comer hoje, eu não quero, né? Uma das características também da maturidade é a liberdade. Sim. Ora, Total. se eu sou escrava diante de um prato de comida, para que mais que eu não vou... No âmbito do vício, né? Exato. Para que mais que eu não vou estar rendida? Eu estou rendida a absolutamente tudo. Então, isso é importante de ser falado porque nós pegamos no consultório todos os dias pessoas que não conseguem vencer um prato de comida, não conseguem vencer a soneca do celular, não conseguem vencer um exercício físico que está pago, né? Não conseguem vencer a cota de água diária. E por aí vai. Então, vejam o diagnóstico da sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade totalmente, ainda que já velha, imatura. Perfeito, total. E nesse sentido, eu acho que um dos episódios aí mais na frente, eu acho que vai ser muito bacana trabalhar um pouco sobre esse mecanismo de vícios e compulsões. O Daniel Moreno, que é especialista em compulsão sexual. Fala muito bem. Né? Esses mecanismos de ativação do circuito de recompensa mesmo. Eu tô lendo um livro, não sei se vocês conhecem, que chama Nação Dopamina. Eu conheço. Excelente. Já li. Eu vi, O livro, falando. o livro, assim, excepcional. Muito bom. Inclusive, deixa a recomendação. Estou na metade do livro, mas como os mecanismos de vício se instalam na nossa vida e eles se perpetuam. E lendo o livro, eu estou com essa meta diária ali de leitura, né? Retomando a minha leitura diária. E hoje pela manhã, quando eu estava lendo, eu ia vendo assim, caramba, em cada uma daquelas orientações que ela ia dando para combater os vícios, eu podia enxergar aquele slogan do Ítalo: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Então, o quanto esse cumprimento do dever na nossa realidade vai nos libertando, né? Desse mecanismo que aprisiona. Nos instalando, nos né? instalando na nossa A circunstância. realidade. Então, hoje, quando eu estava lendo o livro, eu lembrava assim, caramba, isso aqui, ó, o trabalhe, o sirva, o seja forte, o não enche o saco. Realmente, em cada uma daquelas orientações ia encaixando. É um guia para a maturidade. Guia para a maturidade, exatamente. Simples, objetivo e claro. Assim como este podcast, Estrela Cast, um guia para a maturidade, né? Que maravilha. Rafa, tem gente que não gosta de falar sobre a morte, né? E quando se medita a morte, é que aparece a seriedade da vida, nos instalando na vida real. E então aparece a pergunta: ratifico ou retifico? Como eu estou contando a minha história? Fale sobre um pouco acerca Belíssima disso. provocação, né? Menina, vai ser para fechar com chave de ouro, viu? Uma belíssima provocação. E olha só, você foi falando e eu lembrei de uma história, eu já contei essa história algumas vezes no Instagram.
que acho que a primeira vez, de forma um pouco mais consciente, que eu lidei com a morte, eu tinha por volta de uns 10 anos, né? Participei de um velório de uma pessoa conhecida, e ao sair do cemitério eu vi pessoas numa praça bebendo, um som alto, e aqui do meu lado pessoas chorando, né? Porque estavam tristes porque tinham perdido um ente querido. E eu pensava assim, nossa, o mundo não para, não é? Para sentir a dor. Então, aquilo foi um impacto para mim. Como criança, eu achava que todo mundo estava triste. E aquilo foi impactante perceber que outras pessoas não estavam nem aí, né? Bebendo, comemorando, e ok, tudo bem, né? Mas meditar sobre a morte é justamente o que nos instala na realidade e nos faz pensar para onde é que eu estou caminhando, né? Vitor começou falando que se a gente não sabe para onde está indo, então a gente está perdido nessa questão da maturidade. Eu preciso saber o que é o homem, né, e eu preciso saber para onde ele vai, né? Então a morte, ela descortina para a gente essa pergunta de uma outra forma. O que eu estou fazendo da minha vida? Se a gente não medita sobre a morte, a gente vive uma vida insignificante, né? A gente vive uma vida sem sentido algum. Então, todas as vezes que a morte se descortina na nossa frente, nós temos a possibilidade de pensarmos sobre o que eu estou fazendo com a minha história, como é que eu estou escrevendo, né? E aí, essa meditação, ela é profunda e potente. Eu indico que cada um de vocês, assim, Rafaela, eu tenho medo de pensar sobre a morte. Então, você ainda está muito imaturo, filho. Só que ela vai chegar. E no final das contas, o nosso medo de meditar sobre a morte revela o nosso medo de viver. Exato. Com sentido, com propósito. Ou o medo de se deparar com essa ausência, né? Isso. Recomendo a leitura de Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte. Isso que Rafa... O que Rafa falou, uma das meditações de Afonso, né? Justamente isso, essa observação foi muito profunda quando você fez isso como criança, que é a meditação que Afonso ele fala num dos primeiros pontos que ele fala. Exatamente, ele faz a provocação. Olha, sabe esse status que você busca, essa grandeza, esse prestígio social? Pronto. Mal o seu cadáver vai esfriar e as pessoas já esquecerão de você. Exato. Aquele local, as pessoas da sua família, né? Isso aqui é forte. As pessoas da sua família logo brigarão por sua herança. Aquele local em que você deu o último suspiro, no dia seguinte as pessoas beberão, farão festas. Isso. E tu? Aonde a tua alma vai estar? Eita. Dorme com ela. Todo o prestígio, toda a riqueza, todo o amor recebido, que é bom, isso não é ruim, não. Sim. Né? Pode ser bom. Sim. Mas isso dissolve. E tu? Aonde estará? O Papa Bento, ele tinha num dos textos que ele escreve, que inclusive quem me apresentou foi meu esposo, ele fala assim, né? O homem que deseja permanecer. Como é que o homem permanece? E ele permanece nas obras que ele faz, nos livros que ele escreve, nos prédios que ele constrói, e aí ele mesmo responde, né? Não, o homem não permanece nada disso. O homem permanece em cada ato de amor que é eterno. Que é algo que não se perde. E a meditação sobre a morte, ela nos convida a pensar sobre isso, né? Como eu estou vivendo Como eu estou vida, vivendo, né? Onde eu estou investindo o meu tempo, né? Em coisas que passam, em coisas que permanecem. Contará muito mais os atos de amor. Exato, né? Exato. O meu pai faleceu há 2 anos e meio, e ele era uma pessoa que, graças a ele, esse tema da morte sempre foi familiar. Então, a gente conversava sobre a finitude e meditava sobre a morte em família. Ele nunca foi um tema distante, ele sempre trazia isso, né? E falava, olha, vocês precisam aprender a trabalhar, a se virar, porque eu não sei até quando eu vou estar por aqui. E vocês precisam
ser gente, né? Virar gente. Às vezes a gente tava num momento de família, numa festa, assim, alguma coisa, ele falava... viver é muito bom, né? Eu só tenho... só quem perde é quem já morreu. Ele sempre falava isso. Só quem perde é quem já morreu. Por quê, pai? Eles... Tá aqui, ó. Todo mundo bebendo, farrando. Quem é que lembra de fulano, de ciclano? Que já partiram, né? Quem é que lembra de papai? Quem é que lembra do meu irmão? Ele ia falando. E aí eu olhava pro meu pai e eu sempre ficava pensando, né? Ele é aquela pessoa que lembra. Exato. Ele é aquela pessoa que lembra. Talvez ninguém estivesse lembrando realmente, mas ele lembrava. E uma vida que foi vivida de verdade, ela deixa marcas que permanecem. Então, em todos os momentos em que eu estou vivendo, é impossível para mim não lembrar dele. Né? Hoje, esse ano, as meninas tiveram a oportunidade de estar no meu aniversário. O Vitor, infelizmente, não pôde ir. Mas a celebração daquele dia era também uma celebração da vida do meu pai. Uhum. Então, com uma vida que foi vivida de forma intencional e em primeira pessoa, uma vida de alguém que buscava essa maturidade. Não estou falando que era uma pessoa perfeita, mas que buscava, né? Viver em primeira pessoa quanto deixa marcas. Mesmo quando parte, ainda é possível da gente continuar nesse aprendizado, nessas sementes, né? Colhendo essas sementes de eternidade. Porque permanece. E todos os lugares onde eu vou, eu faço questão de falar. Não porque eu quero simplesmente falar, mas porque é uma vida que deixou marcas na minha. Perfeito. Né? E como é importante nesse sentido, essa meditação. A gente não tem medo de meditar sobre esses temas na nossa vida, e era por isso que eu comecei a falar sobre isso, mas de aproximar também as pessoas que estão à nossa volta dessa temática. Eu cresci meditando sobre a finitude e a minha vida ela caminhou de uma outra maneira, porque eu nunca tive essa... nunca foi uma coisa distante. Inclusive, passar pelo luto do meu pai teve uma outra conotação totalmente diferente. Tinha dor, saudade, tristeza, mas não tinha desespero. Isso, maravilha. Né? Então, porque a morte, ela não era uma estranha. Ela era, como diz São Francisco, minha irmã morte. A irmã morte chegou, nos visitou, mas ela sempre esteve, de algum modo, nos avizinhando. Ela não era uma estranha, desconhecida, né? Que a gente ficou brigando com ela. E não é pra ser, porque é a única verdade que a gente tem na vida, é a única certeza que a gente tem. E virar tabu, não poder falar sobre esse tema, é uma incoerência muito grande. E é justamente porque não temos todo o tempo do mundo que precisamos amadurecer. Né? É isso. É interessante isso, né? Só para a gente talvez arrematar esse tema. Né, o nosso... Isso, para fechar tudo isso. É que assim, o que acontece? Porque esse medo que aparece quando as pessoas pensam sobre a morte, né? Pensar sobre a morte, na verdade, é pensar sobre a própria vida. Exato. Então, quando eu estou pensando na minha morte, passa um filme na minha cabeça de como foi a minha vida. E vem esse desespero da pergunta, né? Ratifico ou retifico? Olha só, não dá para voltar e consertar os erros que você cometeu. Não tem essa ilusão. As pessoas ficam com medo porque elas... mas eu fiz muita besteira, eu cometi muitos erros, a minha vida foi muito ruim. Tá bom, filho. Mas agora nós temos daqui para frente. Né? Ainda que seja um único minuto vivido, retifique. Viva aquele ali com sentido. Uma vida madura é uma vida com sentido, é uma vida vivida, realizada com sentido. Então, nós não podemos ter medo da morte, porque ela não é o nosso fim último, nós acreditamos nisso aqui, né? Mas principalmente porque nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de obras de amor mesmo, porque é isso que fica. Sim. Uma vida com sentido é uma vida que amou. Que frutifica. Que frutifica no final das contas. Então não tenha medo de pensar sobre isso. Todo mundo amadurecer. E hoje a gente finaliza nosso segundo Estrela Cast. Um guia para a sua maturidade. Curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário. O que você achou desse podcast? E também sugestões de temas e de convidados. Né? Isso. E até o próximo, se Deus quiser.